Eu quero enviar aqui o meu abraço caloroso aos irmãos de Vila Beatriz, São Bernardo do Campo, e quero já de antemão agradecer por esse espaço que me deram para que possamos estar refletindo na palavra do Senhor e juntos podemos amenizar um pouquinho essa questão da distância, né, que estamos vivendo, né, nessa época de pandemia, onde não podemos nos abraçar, temos que evitar contatos e etc. Não podemos às vezes nos reunir, né? Alguns lugares já estão reunindo, mas poucas pessoas. Então é um tempo de dificuldade realmente e dá muito prazer para nós como servos de Deus podemos compartilhar esta palavra tão bendita aí com os irmãos de Vila Beatriz, em São Bernardo do Campo, dos quais eu tenho muita saudade e muita vontade de revê-los. Mas, enquanto isso não é possível, nós vamos usando a tecnologia que o Senhor Deus tem deixado para nós nesses dias. E eu quero abordar dois versículos da palavra do Senhor, apenas dois versículos da palavra do Senhor, que estão em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Cada um de nós temos uma corrida projetada pelo Senhor, marcada pelo Senhor, e essa corrida somente nós podemos fazê-la, certo? O Senhor Deus propôs e nós vamos correr essa corrida. Versículo 2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desanimasse, ou com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, e é bom entender que foi Deus que prometeu essa alegria, né? E se você se lembrar que Isaías disse, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53 e 11. Mas aqui continua dizendo, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém. Que o Senhor Deus, nesse tempo, possa encher os nossos corações de muita alegria, de muita esperança, de muita ousadia, para continuarmos lutando pela causa evangélica, pela causa do Evangelho. E, meus queridos, nesse tempo, desde quando começou essa pandemia, eu tenho escutado algumas palavras que têm me deixado até um pouco constrangidos. E eu não estou falando de pessoas lá do mundão, não. Estou falando até de crentes. Por exemplo, crentes que não estavam nem aí para as reuniões, agora estão chateados, estão preocupados porque não podemos nos reunir, sabe? E às vezes deixavam de congregar por coisas banais. E eu não estou falando de você, estou falando de mim. Estou falando de mim, da minha pessoa. Às vezes nós deixávamos de congregar por coisas banais, mas agora nós estamos vendo a importância que se tem o congregar.
Qual é a importância que nós damos ao Senhor? Quais são as coisas que nos impedem, que, sabe, estão agarradas em nós e que não nos deixam prosseguir para o alvo? Que não nos deixa fixar no alvo que é Cristo, fixar os nossos olhos no Senhor. E quantas vezes nós estamos preocupados com tudo que está à nossa volta, menos com as coisas do Senhor. Eu estou dizendo quantas vezes nós estamos preocupados com as coisas à nossa volta e não estamos preocupados com as coisas do Senhor. Assim como no passado esses irmãos tinham uma grande nuvem de testemunha, os heróis da fé, olha, meus queridos, eu penso que hoje também tem tanta gente olhando para a nossa vida e às vezes estão decepcionados. Porque falamos que somos de Cristo, mas não mostramos que realmente somos. Esse tempo que nós somos banidos de estar congregando, de estar em contato, de estar falando nos púlpitos, muita gente está achando bom, porque não tem responsabilidade, não precisa estudar a Bíblia. Não é assim. Nós estamos num tempo em que precisamos abrir os olhos, se essa pandemia não foi permitida, para abrir os olhos nossos, dos cristãos verdadeiros, para a vida de relaxamento que estamos vivendo. E eu fico pensando nas palavras que nós lemos. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Tudo o que nos atrapalha. Quais são as coisas que têm nos atrapalhado de servir a Deus com alegria? E você pode estar me falando, nós não podemos nem reunir agora. Nós não podemos ter contato. Tá. Eu estou me lembrando aqui agora de um grande servo de Deus, aliás, dois grandes servos de Deus, porque eram Paulo e Silas que estavam juntos. E Paulo e Silas estavam fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Filipos. E quando eles começam a fazer o trabalho, Lídia, a vendedora de púrpura, se converte, mas depois esses homens dão liberdade espiritual a uma menina que era escrava, era endemoniada, e de repente agora essa menina entende, aceita a palavra, porque foi libertada desse demônio que tinha nela, e agora aqueles donos daquela escrava, daquela menina, eles se revoltam e vai lá, entrega Paulo e Silas às autoridades, e eles são recolhidos no cárcere interior, e eles apanham muito, eles levam as chibatadas que eram devidas, e foram condenados ali àquela prisão, e ali tinha muitos presos. E aí o que acontece é que aquele Paulo e Silas que estavam pregando, de repente estavam acorrentados e não podiam progredir nesta obra de pregação do Evangelho. Meus irmãos, como eu tenho pensado naquele dia, como eu tenho pensado no testemunho de Paulo e Silas para a minha vida. Nós não estamos acorrentados, nós não estamos presos, mas ali a palavra de Deus nos fala que eles estavam acorrentados, mas a palavra de Deus não estava acorrentada. E é interessante que, se você ler aquele texto, você vai ver que enquanto Paulo e Silas estavam lá presos, estavam encarcerados, estavam trancafiados, eles oravam e cantavam louvores a Deus. O que nós estamos fazendo nesse tempo em que nós somos banidos de estarmos reunidos dentro dos nossos lugares de adoração? E eu fico pensando de que forma a gente está reagindo a isso tudo. E eu brinquei com o meu cunhado que eu acho que eu estou estudando mais a Bíblia hoje do que estudava antes, porque
mandando mensagens para cá, para lá. Irmãos, a mensagem, a palavra não está banida de ser ecoada. Deus tem colocado a internet à nossa disposição. E olha, quantas pessoas chegam ao conhecimento dessa verdade através deste canal tão importante chamado internet. Ah, meus queridos, temos que deixar para trás o que nos atrapalha, nós temos que focar naquilo que nos deixa avançar, falar, pregar. Essa foi a ordem que o Senhor deixou. Olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nesse momento precisamos falar, precisamos colocar essas verdades bíblicas. Mas aqui o escritor aos Hebreus não disse só que devemos deixar para trás o que nos atrapalha, mas ele disse mais. Ele disse, olha aqui, ó, e talvez somos chamados a atenção nesse momento por isso. E o pecado, temos que deixar as coisas que nos atrapalham, e o pecado que se agarra firmemente em nós. Deixar as coisas que estão atrapalhando. Sabe, talvez é tempo da gente parar de ouvir um pouquinho essas notícias que traz nojo pra gente. Muita mentira misturada. E talvez seria o tempo de ajoelharmos, dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor por misericórdia, por graça nesse momento. Ao invés de ficarmos falando de mortos, deveríamos falar dos vivos. Deveríamos falar daqueles que ainda têm condição de se preocupar com sua vida espiritual e com a eternidade. E o pecado que de perto nos rodeia. Que coisa! E esse pecado tem atrapalhado tanto. E olha o que diz o texto. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos. Meus irmãos, se nós não deixarmos essas coisas para trás, nós jamais, e o pecado, né? O pecado e as coisas que nos atrapalham, jamais vamos poder continuar a jornada. E eu estou me lembrando aqui de um outro fato que aconteceu. O povo de Israel estava ali encantoados, nós podemos dizer assim, né? Porque eles chegaram a um ponto que dos lados, montanhas íngremes, na frente o mar, atrás os inimigos. Mas que situação, hein? Logicamente que se você olhar essa situação ao redor, eles tinham chegado ao ponto final das suas carreiras. E tanto é que eles reclamaram. Olha, Moisés, por que você foi nos tirar de lá? Lá pelo menos tinha lugar para a gente ser enterrado, aqui não tem. Agora eles vão acabar com a gente. E quando Moisés fala com o Senhor fala, Moisés, diga ao povo que marche. Mas marchar que jeito? Um mar na frente, montanhas dos lados, inimigo atrás, marchar que jeito? E meus irmãos, eu estou vendo o Senhor falando conosco, marche, fala, vá pelo mundo, pregue a palavra, fala essa palavra importante, deixa tudo que está te atrapalhando. E quando eu fico pensando no coração daquelas pessoas, quando Moisés levanta o cajado e o mar se abre, e eles passam em terra seca, seca. Percebe isso? Assim é o nosso Deus. Agora, e depois que nós deixarmos aquilo que atrapalha, depois que deixarmos o pecado que está ali, então nós temos condições de continuar a corrida marcada para cada um de nós. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Como está a nossa corrida? A nossa corrida rumo à cidade celestial, rumo à presença do Senhor, como está?
Eu estou vendo nesses dias as pessoas com um pânico total com relação ao coronavírus e se preparando com álcool gel, com lavagem de roupas, tomando banho quando chega em casa, máscara no rosto. E eu não estou dizendo que não tem que fazer isso, não, tem que fazer isso mesmo, tem que se preservar. Mas quantos de nós estamos preparados para encontrar com o Senhor? Ou estamos nos preparando para encontrarmos com o Senhor? Estou me lembrando de Amós, quando ele disse para Israel: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O verso 2 que nós lemos diz algumas coisas muito interessantes. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Irmãos, na situação que nós estamos vivendo, nós temos que tomar cuidado, sim, nós temos que nos cuidar e temos que nos preservar, porque afinal somos habitação do Espírito Santo e nós precisamos tomar cuidado com os nossos seres espirituais, os seres materiais, físicos. Porém, o nosso ser espiritual está acima de tudo isso. O que o coronavírus pode fazer comigo é me matar fisicamente. Mas o que o Senhor pode fazer por mim espiritualmente é me dar uma eternidade com Ele. Percebe isso? Então, irmãos, o foco das nossas vidas precisa estar na eternidade com o Senhor. E aqui diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. O que significa isso? Vamos obedecer ao Senhor, vamos andar como Ele andou, vamos procurar saber qual é a vontade dEle para as nossas vidas, vamos procurar saber qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas diárias, vamos entender que as coisas que o Senhor tem traçadas para nós, Ele vai estar junto conosco, nos aperfeiçoando a nossa carreira. E veja bem o que aconteceu com Ele. Ele não deixou que a cruz do Calvário, que a cruz, fizesse com que ele desistisse. Meus irmãos, tem algumas pessoas que estão desistindo, estão chateadas, estão em pânico, estão contrariadas por causa de um vírus. O Senhor enfrentou uma cruz e Ele prometeu que a cruz Ele enfrentou porque Ele nos amou e nos amou até o fim, até as últimas consequências, a morte dele no Calvário. Percebem isso? Isso é importante. E ele não fez caso dessa vergonha, dessa tristeza de ir à cruz, por causa da alegria que lhe estava prometida. E sabe, hoje, irmãos, eu entendo bem o que Isaías disse lá: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E eu creio que essa alegria começou quando aquele ladrão ali do lado dele se converte, se entrega e diz: Senhor, lembra-te de mim, que adoração foi aquela? Este nenhum mal fez. E eu tenho a impressão que a alegria começou a inundar o coração do Senhor naquele momento. E de lá para cá, quantas pessoas têm chegado aos pés de Cristo, e isso traz uma grande alegria para o Senhor. Essa era a alegria que estava proposta para ele, e ele não fez conta da vergonha. Mas hoje, depois de ter sido morto na cruz do Calvário, de morrer na cruz do Calvário, de entregar a sua vida por nós, ele está sentado à direita do trono de Deus. Este é o nosso Senhor. Esse é aquele que nós temos que fixar os olhos nele. Este é aquele que se deu por nós. Este é aquele que nos perdoou. Este é aquele que nos deu a vida eterna. Mas agora uma outra pergunta: você tem a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Então tome cuidado com a sua vida. Porque se você estiver na corda bamba como um equilibrista, o equilibrista é profissional. Mas se você estiver na corda bamba espiritual, toma cuidado. Toma cuidado. Os dias são maus. Porém, o Senhor propõe a vida neste momento
para você que ainda não abraçou esta vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixe as coisas que estão do lado, abandone o pecado e corra, olhando firmemente para o alvo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que te amou até o fim, morreu por você e disse: Pai, está consumado a obra, o trabalho que me deste a fazer. Deus te abençoe grande e ricamente. Deus abençoe todos vocês, irmãos da Vila Beatriz, aí em São Bernardo do Campo. Muito obrigado por essa oportunidade e por esse carinho que vocês demonstram pela nossa pessoa. Muito obrigado mesmo. E a minha oração é que Deus esteja abençoando grandemente, abundantemente a vida desta amada igreja ali de Vila Beatriz, Casa de Oração Vila Beatriz, em São Bernardo do Campo. Deus os abençoe. Amém.